Meus queridos irmãos e irmãs, dando continuidade ao nosso curso de Introdução ao Pensamento de Santo Agostinho, hoje falaremos sobre filosofia, verdade, felicidade e o conhecimento de Deus. Em sua obra A Vida Feliz, logo no primeiro capítulo, Agostinho ele se serve de uma metáfora para falar do ponto de partida e de chegada daqueles que buscam a felicidade, e de antemão ele já deixa claro que nem todos poderão chegar a esse ponto final. Na verdade, segundo o nosso Doutor da Graça, raríssimos e escassos são aqueles que chegam até lá. Essa metáfora utilizada por ele é a da navegação, segundo a qual os navegantes são os homens que se colocam nessa empreitada rumo à felicidade. Só que para isso é necessário que eles partam de um lugar onde os seus barcos já não fiquem mais presos, já não fiquem mais encalhados. Mas ao atingir um patamar mais profundo, eles partam de modo mais seguro, de forma mais segura. Esse lugar profundo é tido por Agostinho como uma filosofia, por ele chamado de porto ou terra firme, tido como um único ponto de acesso até a felicidade, que é o ponto definitivo de chegada. Eu vou ler aqui para vocês na obra Vida Feliz. Se fosse possível atingir o porto da filosofia, único ponto de acesso à região e à terra firme da vida feliz, numa caminhada exclusivamente dirigida pela razão e conduzida pela vontade, talvez não fosse temerário afirmar, ó magnânimo Teodoro, que o número dos homens a lá chegar seria ainda mais diminuto do que atualmente aportam a este porto, já tão raros e escassos se apresentam a eles. Então, meus irmãos, aqui foi retirado do livro A Vida Feliz, na página 117. Agostinho ele não foi o primeiro a falar sobre a alegoria da navegação. Platão também propôs uma alegoria chamada de navegação. Todavia, para falar de uma espécie de passagem feita pelo homem do conhecimento sensível ao conhecimento inteligível. Assim queria Platão. Essa seria a primeira navegação de Platão, ok? Na sua obra Fédon, Platão ele expõe outra passagem feita pelo homem, que é a do conhecimento inteligível para a ideia do bem. Platão ele aponta para uma investigação sobre a busca das verdadeiras causas de tudo que existe, de tudo que há. E dessa forma, nós podemos perceber que tais causas não estão no plano da matéria, no plano material, ou no plano da ordem física, ok? Mas sim do suprassensível, do transcendente. Eu vou ler aqui para vocês um trecho retirado de sua obra Fédon, da página 99 de BAD, onde ele continuará essa exposição, abordando a passagem do conhecimento inteligível para a ideia do bem, ok? Eu vou ler aqui para vocês. Mas aquela força pela qual a terra, o ar e o céu têm atualmente a melhor posição possível, nem a procura, nem acreditam que haja uma força divina, mas pensam ter encontrado um Atlas mais poderoso, mais imortal e mais capaz de sustentar o universo. Nem pensam que é o bem e o laço que o verdadeiramente liga e mantém todas as coisas. Com todo o prazer me tornaria discípulo de quem quer que fosse, para aprender algo sobre essa causa. No entanto, já que fiquei sem ela e não me foi possível descobri-la por mim mesmo, nem aprendê-la com um outro, tive de empreender uma segunda navegação para andar à busca de uma causa. Cabes, que te exponha quanto trabalhei nisso? Quero sim, e muito respondeu. Então, mais uma vez, esse trecho foi retirado do livro Fédon, número 99, de BAD. Então, meus irmãos, diferentemente de Platão, Agostinho ele utilizou dessa alegoria da navegação para falar daqueles que buscam a filosofia como ponto de segurança nesse trajeto rumo à felicidade, rumo à beatitude. Desse modo, dentre os homens, nosso grande doutor ele distingue 3 tipos de navegantes a serem abarcados
por essa navegação. Vamos lá. Os primeiros navegantes são aqueles que, pelo fato de já estarem amadurecidos pela razão, têm a capacidade de conduzir-se por si próprios. Assim, ao afastar-se desse porto, eles alcançam a tranquilidade e se deixam para os outros como exemplo a ser seguido. De certo modo, a gente já vê uma certa presunção, uma certa vaidade aqui, ok? O segundo tipo de desbravadores são constituídos por aqueles navegantes que se deixam mover pelas honras e pelo prazer. Aqui a gente já vê algo mais específico. E não tendo nada a perder, eles se deixam guiar por pessoas que se dizem detentoras da sabedoria. Haja visto que assim eles chegarão a um porto seguro. E por fim nós temos a terceira classe, que é formada por aqueles que desde a juventude se lançam ao mar. Lançam-se de modo profundo e, consequentemente, se tornam mais fortes para enfrentar as dificuldades ou divergências para regressar à pátria, ok? Então, durante o percurso, todos os tipos de navegantes devem procurar manter distância daquilo que Agostinho chama de rochedos, a fim de não caírem no engano e a eles se chocarem, a esses rochedos, ok? Tais rochedos eles funcionam como uma espécie de ilusão de ótica, em que os homens pensam ter chegado ao porto, em razão de que possuíam uma falsa satisfação do desejo de felicidade, ok? Entretanto, essa sensação é falsa pelo fato de que não apresenta consistência, é líquido. Serve apenas para tirar o foco da tão esperada e querida pátria, que estava perto de alcançá-la. Através dessa metáfora, o que podemos perceber? Que o Doutor da Graça ele expõe a sua própria caminhada pessoal rumo à felicidade, rumo à beatitude. Podemos compreender ainda que nesse seu percurso, a força motora que o conduz a buscar a verdadeira filosofia é a busca pela felicidade. É a busca pela beatitude, a qual, por sua vez, está estritamente ligada, está estritamente vinculada à verdade. Portanto, não há felicidade sem verdade. É nesse sentido que o bispo de Hipona, ele toma consciência de que mesmo que a filosofia seja esse porto seguro, do qual os navios podem sair e chegar ao ponto final, o que nesse caso é a felicidade, dela não se exclui a possibilidade de errar, a possibilidade do erro. Em outras palavras, a filosofia pode levar o homem sim à felicidade, pode levar à felicidade, mas ela por si só não basta, é insuficiente. Através dela somente, a felicidade pode não ser absoluta, principalmente se este se deixar conduzir pela vanglória e pelas honras, que são esses rochedos que Agostinho chamou. Como nós já vimos no processo de navegação feito pelo Doutor da Graça, o que podemos aderir daí, pegar daí, perceber daí? Muitas vezes que ele se deixou levar por caminhos tortuosos, que se lhe apresentavam como dissipações dos prazeres, desejos carnais, desejo pela fama, pelo poder, pelas honras. Isso se deve justamente ao fato de que, em primeiro momento, Agostinho achou ter chegado à tão esperada pátria. Ele se iludiu, mas ao dar-se conta de que foi enganado por um rochedo, ou seja, pelo orgulho, pela vaidade, logo saiu e voltou a buscar incessantemente aquilo que lhe tornaria pleno, aquilo que lhe tornaria feliz. Vemos que isso que ele não estava em sua busca de palavras vazias, ele não estava buscando palavras vazias, mas a sabedoria. E o que é o sábio, senão aquele que de nada carece, nada tem em excesso, não se deixa enganar pelo mundo, mas finca os seus pés na verdade, com isso ele é feliz. O sábio é aquele que conseguiu viver a justa ordem do homem enquanto homem. Em outras palavras, o sábio é aquele que conseguiu que o seu elemento superior dominasse o seu elemento inferior. Ou seja, que a sua razão dominasse os elementos irracionais, presentes na alma também. Dessa maneira, a sabedoria ela pode ser concebida então como este senhorio da razão, conforme o Doutor da Graça afirma na sua obra O Livre-Arbítrio, página 44. Para o bispo hiponense, o sábio é ainda aquele que sabe direcionar a sua vontade àquilo que não perece de devir,
ou seja, de mudança, mas busca os bens perenes, os bens que não mudam, que não passam. Podemos dizer então que é sábio aquele que é virtuoso, porque encontrou a sabedoria, que é tida como a justa medida da alma. Esse, através da sabedoria, encontra a felicidade. Para Agostinho, é muito claro que a felicidade está na ordem da plenitude. Assim, é feliz aquele que de nada carece. E é infeliz aquele cuja alma perece, que há na alma uma carência irreversível. É chamado por Agostinho como estultícia, essa carência, tudo bem? Concebida por ele como o principal vício que vai contra a própria posse da sabedoria, posse da verdade, posse da felicidade. Se a própria razão do sábio é mutável, dado o desenvolvimento dos processos racionais, então é necessário que este sábio encontre, antes de tudo, algo que lhe permita viver sabiamente, de forma perene, de forma fixa, imutável. Quer dizer, é necessário que o sábio tenha um encontro com a verdade, pois que ela é que contém todas essas características mencionadas. Mas o que é a verdade? Para Agostinho, que toma por pano de fundo a definição de Zenão, a verdade é aquilo que é, como parece a pessoa que conhece, se ela quer e pode conhecer. Meus queridos, a verdade nesse sentido vai além de uma mera constatação de algo como verdadeiro. Pois é certo que tudo que é, enquanto é verdadeiro. Logo, é necessário conceber a verdade como ser, da qual procede todas as coisas. Assim, a verdade não é um conceito, se afasta dessa dimensão conceitual, mas é uma pessoa, é Cristo. Contudo, meus queridos, há dois grandes empecilhos que nós já mencionamos, que fazem com que o homem tome a falsidade como verdade e, consequentemente, a infelicidade como felicidade. São eles, o orgulho e a vanglória. Esses dois elementos são como escamas que estão nos nossos olhos, uma espécie de cegueira espiritual, de cegueira parcial, que conduz sempre à escolha do particular, à escolha de si, ao invés da escolha de Deus. Em última instância, Deus é suma verdade, pois através dele, tudo que é na medida em que é verdadeiro, dele procede toda a verdade. Ou seja, na busca da sabedoria, o que se encontra? A verdade, o Filho de Deus é encontrado. E estando Deus presente na alma humana, o homem pode chegar ao seu perfeito conhecimento através do processo de interiorização que nós vimos nas primeiras aulas. E, consequentemente, chega também à suprema felicidade. A partir desse ponto de vista, fica mais claro para nós que o desejo que o homem tem de completude, o desejo que o homem tem de felicidade, pode ser explicado pelo fato de que a ele ainda não é dado compreender plenamente a Deus. Ele tem ele foi criado em estado de devir. É exatamente isso que faz com que o ser humano procure a Deus, busque a Deus, porque ele tem nele um vazio do tamanho do Criador. Enquanto o homem estiver nessa constante busca por Deus, o que podemos constatar? Que ele ainda não possui, já que não se procura algo que já foi encontrado e que se possui. Então, observando todas essas relações, fica claro para nós que o conhecimento verdadeiro, o conhecimento da verdade, leva o homem à contemplação de Deus, sendo Deus, o próprio fim da busca de completude de todo ser humano, de todo homem. Sabendo que Deus é suprema verdade, ao buscá-la, Agostinho também estará de modo gradual, de modo propedêutico disposto a ir ao encontro das provas da existência de Deus. Isso se dará através do seu cogito, também exposto, tendo em conta a via da interioridade e a relação entre interior e exterior. Na próxima aula nós entraremos na ética agostiniana, não só na ética agostiniana, mas na verdade na sua teoria do conhecimento, antes de adentrarmos na ética agostiniana, tudo bem? Então falaremos um pouco de sua teoria do conhecimento, sobre o código agostiniano, teoria da iluminação, para podermos dar mais passos rumo à compreensão da felicidade que Agostinho tanto procurou. Então, te espero na próxima aula, que Deus te abençoe.